Hora do quadro Por Dentro do Assunto. Estamos no mês de junho e o Dia dos Namorados traz à tona reflexões sobre o amor, a convivência, as expectativas e as dores que às vezes carregamos nos vínculos afetivos. Mas o que muita gente não percebe é que a forma dos vínculos afetivos pode acabar trazendo raízes profundas, como na nossa história familiar, especialmente na relação que temos ou teremos com nossos pais. Para conversar sobre isso, recebemos hoje no Jornal da Manhã Patos a terapeuta sistêmica Merielle Queiroz, que vai nos ajudar a entender mais sobre o amor, sobre uma lente mais profunda e terapêutica. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã Patos. Muito obrigada, Matheus, é um grande prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Merielle, quando a gente fala sobre amor, a gente já pensa em história. Como que o histórico familiar pode impactar nos relacionamentos? Com certeza impacta bastante, né? Nós estamos vindo de um sistema familiar, né? Nossos pais, nossos avós, enfim, a gente já traz junto conosco um padrão familiar, um momento onde nós vivemos ali com a nossa família e isso impacta bastante nos nossos relacionamentos nos dias de hoje. Quando a gente pega justamente este gancho, Merielle, como que a relação dos nossos pais, dos nossos avós, como você bem disse, pode influenciar na escolha dos nossos parceiros? Na verdade, como nós nascemos, né, nesse histórico familiar, nós trazemos de lá também as culturas, os conflitos, os problemas que os nossos pais, nossos avós, ou até mesmo antes disso, os conflitos que eles viveram. A sistêmica, ela traz a informação de que nós não herdamos apenas os genes, né, o DNA, a estrutura física dos nossos antepassados. Nós herdamos também os conflitos, as dores. Então, tudo que eles viveram lá atrás, nós temos uma tendência inconsciente, lógico, né, de trazer isso para a nossa vida. Mas a sistêmica tem ferramentas onde pode nos auxiliar a avaliar tudo isso, olhar para esses conflitos, essas dores, acolher isso de uma forma bem confortante e tomar as nossas próprias decisões a partir de agora. Merielle, um exemplo seria o depósito ou a expectativa depositada em alguém em que eu busco aquilo, mas por muitas das vezes não é me correspondido? É interessante isso porque é o seguinte, às vezes, né, por exemplo, nós mulheres, vou colocar dessa forma um exemplo, nós crescemos vendo os nossos pais, né, principalmente o nosso pai, e nós criamos um modelo, né, um molde, e quando nós buscamos o nosso próprio relacionamento, às vezes a gente tenta encaixar dentro daquele molde que nós já conhecemos, por isso que às vezes a gente repete muito a história do nosso pai ou da nossa mãe, porque o perfil é aquele, e principalmente quando nós criticamos ou julgamos a relação dos nossos pais, a tendência é que nós começamos a repetir isso nos nossos próprios relacionamentos. O que nós julgamos, nós repetimos. O que nós respeitamos na história deles, isso nos liberta e dá para a gente a oportunidade de viver a nossa própria relação. Então, eu acredito que a questão de julgamento e de crítica seja muito importante, né? Isso, quando você desiste dessa postura, você consegue trazer relacionamentos mais saudáveis para a sua própria vida. Merielle, e como que faz para a gente poder identificar os sinais que a gente está tornando ou repetindo padrões familiares? Isso é muito complicado. Às vezes a pessoa está vivendo dentro da mesma história e ela não consegue identificar isso. E aí dentro da sistêmica nós temos ferramentas, né? Inclusive a constelação familiar é uma delas, onde nós podemos identificar quais padrões você está repetindo da sua família e a partir disso começar a curá-los, né? Mas é muito comum isso acontecer. Mas as pessoas elas não têm consciência disso, sabe? É de uma forma muito inconsciente esse padrão de repetição. Quando elas percebem isso, elas ficam assim até muito preocupadas. Nossa, eu estava repetindo isso e não estava percebendo. Às vezes, as pessoas nos procuram para resolver problemas do seu relacionamento, mas não percebem que elas trazem dores, né, da relação dos seus antepassados. E aí, quando elas tomam consciência disso, o susto é muito grande, né? Porque, poxa, eu achei que eu tinha que resolver um problema meu, mas, na verdade, está bem lá atrás, né? Às vezes são coisas que vêm da infância, são coisas que nós vimos os nossos pais fazendo enquanto a gente era criança, a gente precisa corrigir toda essa rota antes.
Merielle, é justamente sobre essa questão de mágoas, de traumas da infância que eu quero abordar com você. Esses traumas que a gente carrega desde criança e por muitas vezes não tratadas, é como se jogasse por debaixo do tapete e mais cedo ou mais tarde isso vai acabar te cobrando de alguma maneira, isso interfere de que forma na vida pessoal, profissional, em relacionamentos? Interfere de todas as formas. Quando nós somos crianças, dependendo de como foi a nossa infância, nós trazemos isso para os dias atuais. E a nossa relação com os nossos pais, ela é de extrema importância. Essa relação precisa ser uma relação, às vezes, vivida todos os dias? Talvez não, porque se os seus pais já tiverem falecidos, você não vai ter condição de corrigir isso com eles, né? Mas é a nossa relação que nós temos aqui dentro com eles, né? Então, o que eu trago do meu pai, da minha mãe no meu coração? O que para mim hoje foi difícil na minha infância, mas eu consigo ver de uma outra forma, que de repente o meu pai e a minha mãe tenham feito da melhor forma que eles podiam, na condição que eles tinham naquela época. Porque nós temos a tendência, né, de achar que os nossos pais são perfeitos, que eles não erram. E, na verdade, eles erram. Hoje, como pais, a gente pode observar isso, né, o quanto a gente erra com os nossos filhos, mesmo tentando acertar e fazer o melhor por eles. Então, a gente começa essa correção a partir daí. O que o meu pai e a minha mãe fez, né, que não foi tão legal assim, mas que hoje eu consigo ver de uma forma diferente, que eu consigo ver também amor, que eu consigo ver cuidado, porque às vezes as pessoas esperam só um eu te amo, espera só um certo tipo de cuidado diferente, um amor do tamanho que eles gostariam, mas nós temos que identificar qual é o tamanho do amor que os nossos pais podem nos dar. E a gente precisa ser capaz de pegar isso, porque se a gente não pega isso do tamanho que eles podem nos dar, a gente fica vazios, tanto do amor que é pequeno, né, que nós consideramos, tanto do amor que é grande, que nós nunca vamos conseguir receber. Então, é avaliar o que o meu pai e a minha mãe puderam fazer por mim nas condições que eles tinham naquele momento. E a partir disso, a gente vai trazendo ali uma cura em cima disso. Merielle, quando a gente fala sobre cura, as expectativas que foram depositadas, a gente vê muitas das vezes as pessoas buscando um certo tipo de padrão, principalmente em relacionamentos, onde hoje a rede social ela é claramente escancarada, onde tudo se parece perfeito, mas muitas das vezes a gente sabe que não reflete a realidade. Como que a gente faz para poder lidar com tudo isso? Aquela expectativa que eu tenho do que eu vejo, quando na verdade o mundo real é completamente diferente. E isso eu destino essa pergunta especialmente ao dia 12 agora, Dia dos Namorados. Eu acredito que a primeira coisa é a gente deixar de acreditar em conto de fadas, né? A vida real é muito diferente. Os nossos relacionamentos do dia a dia, não só afetivos, né, mas todos os demais, eles são reflexos daquilo que a gente vem buscando ao longo da vida, né, e daquilo que a gente traz também como dores da nossa vida. Então, às vezes, a gente atrai um perfil muito parecido, às vezes com o nosso pai, ou às vezes perfis parecidos com outros relacionamentos que nós já tivemos, e como é que a gente pode, nesse momento, conseguir organizar a nossa vida nesse sentido? Bom, fazer terapia é uma excelente, né, sugestão, porque, na verdade, você vai conseguir trabalhar dores, né, que você tem até então, que talvez você nem sabia. E você começar a observar que existe um processo autorresponsável em relacionamentos. Então, eu sou responsável pela minha parte da relação e o outro é responsável pela parte dele. Então, quando nós dois olhamos para isso dessa forma, fica muito mais fácil. Porque aquilo que eu não estou fazendo da forma adequada, eu posso corrigir. E aquilo que o outro não está fazendo, eu deixo com ele. Então, essa autorresponsabilidade na relação é de extrema importância. Às vezes, a gente fica esperando só que o outro faça a parte dele, né? Mas um relacionamento saudável, ele é feito de equilíbrio, e principalmente o equilíbrio entre as trocas. Então, o que eu faço pelo meu parceiro e depois eu permito que ele faça por mim também. Eu não posso só doar numa relação, eu não posso só receber numa relação, precisa ser uma troca equilibrada. Então, quando você faz o equilíbrio das trocas, quando você tem essa autorresponsabilidade nos relacionamentos, a tendência é que as coisas sejam mais fáceis. E assim que a gente espera que se torne mais fácil de uma forma saudável também. Com certeza. Bom, nós conversamos então com a terapeuta sistêmica Merielle Queiroz. Merielle, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã Patos. Espero você de volta mais vezes aqui. Eu agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada.